Graça e paz, amados. É uma alegria estar aqui com vocês nessa conexão com o pastor Giovanni. E é uma alegria estar aqui com a sua família. Desde já agradecemos, a oportunidade a Deus por estarmos aqui nesse momento tão especial, juntamente com você, caro ouvinte, que às vezes está assistindo da sua casa, na sua televisão, seja no tablet, seja na internet ou no computador. Nós nos alegramos a Deus por essa oportunidade especial de estarmos juntos aqui como família de Deus para ouvirmos uma palavra de Deus para o seu coração. E em primeiro lugar eu queria te dar a oportunidade de entrar no site da igreja, deixar ali sua oferta, se assim o Senhor tocar no seu coração, você quiser estar semeando nesse ministério, o Ministério da Igreja Batista Betel, apoiando esse trabalho de proclamação do Evangelho, de pregação do Evangelho do Reino de Deus, entre no site betelonline.com.br e ali você pode fazer a sua oferta nós temos também um link aqui no nosso canal, onde tem a opção Quero Ofertar, e ali você pode deixar a sua semente, a sua semeadura no Reino de Deus e estar apoiando esse trabalho tão tremendo, maravilhoso, que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, trazer uma palavra do céu para o seu coração. E nós estamos aqui também, para divulgar o nosso canal da Igreja Batista Betel, o canal do YouTube, o nosso YouTube é Igreja Batista Betel de Umuarama, /live, que daí você vai assistir os nossos cultos ao vivo aqui. E o nosso Instagram, nós também temos um Instagram, onde nós divulgamos toda a nossa programação, mensagens do céu para você, os nossos cultos, tudo aquilo que fazemos, toda a movimentação da Igreja Batista Betel através do nosso Instagram, que é o Instagram @IBBUmuarama. Então nos siga através das redes sociais, tenho certeza que você e a sua família serão tremendamente abençoados. Então, queridos, nós queremos ler juntos nessa noite toda especial, juntamente com o Espírito Santo aqui, que está aqui comigo, também está aí com você. Nós queremos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 em diante. A nossa temática hoje, da nossa reflexão, do nosso sermão, do nosso estudo bíblico é santificação para o arrebatamento. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde nós estamos lá nas nossas casas, nos cuidando com relação a essa pandemia a nível global, nós temos pesquisado bastante sobre esse assunto tão importante. Ao mesmo tempo temos também colocado à sua disposição no site da Igreja Batista Betel e no YouTube as ministrações do pastor Valteni sobre esse assunto tão especial que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, tudo que se refere quanto à escatologia, a doutrina dos eventos que ainda hão de acontecer. Uma doutrina que fala acerca das profecias bíblicas sobre o final dos tempos. Por isso eu te convido, meu amado, minha amada, você a abrir esse trecho da palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre duas temáticas muito importantes, que é o arrebatamento da igreja, daquilo que nós estamos falando aqui, mas também aquilo que vem antes do arrebatamento da igreja, que é o nosso processo de santificação. Ou seja, o tema que Deus colocou no meu coração é santificação para o arrebatamento. E eu quero deixar aqui uma pergunta para o seu coração, meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo, como é que está a tua vida com relação à santificação? Nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de tormento a nível global, essa pandemia, virose, muitas pessoas falecendo, muitas pessoas padecendo dessa enfermidade terrível que tem assolado hoje. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 1 milhão de pessoas contaminadas com essa virose a nível global, mais de 100 mil pessoas já faleceram por causa da Covid-19, então nós não podemos brincar, temos que levar a sério realmente isso que está acontecendo, e mais do que isso, nós precisamos estar numa posição segura diante de Deus, que é estar em Cristo, que é estar em dia com Deus, num processo de consagração, de santificação para o arrebatamento. E por isso, a importância dessa temática para cada um de nós. Você que está me ouvindo, para mim, para cada cristão nos dias de hoje. É necessário que eu e você nos santifiquemos, nos consagremos, mais do que nunca, nos dias em que estamos vivendo. Porque a qualquer momento a dispensação da graça há de se findar, a era da igreja vai se finalizar, o arrebatamento da igreja vai acontecer,
e Jesus vai vir buscar um povo, o povo dele, selado com o Espírito Santo, que realmente se consagra, se santifica, busca na palavra de Deus uma resposta para as suas vidas e ao mesmo tempo coloca o seu coração em confiança diante do Senhor, com a sua proteção, com a sua provisão, com a sua salvação e a vida eterna que Jesus oferece para nós. Então vamos ver aqui nas Escrituras, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina através desse lindo trecho da palavra de Deus, que vai dar um puxão de orelha na vida de muitas pessoas, ao mesmo tempo é uma palavra de exortação, mas não é só de puxão de orelha e de exortação, também é uma palavra de esperança, daquilo que nos aguarda, da esperança dos crentes, que é o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Preste atenção que diz o versículo 1, 1 Tessalonicenses 4. A Bíblia Sagrada diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os gentios ou os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, o Senhor, que lhes dá o Espírito Santo de Deus. Então, de fato, logo em seguida vem o versículo 10, 11, 12, 13. Vamos pular para o versículo 14, que fala agora sobre o arrebatamento da igreja. Olha o que diz, vamos ler desde o 13, sobre a vinda do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram fisicamente, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E o versículo 18 termina: console-se uns aos outros com estas palavras. E essa palavra é para trazer consolo para o seu coração. Irmãos, nós temos uma esperança, e a esperança dos cristãos é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É também a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E a pergunta que eu te faço logo nesse início da nossa exposição é: você está preparado para encontrar com Jesus? Se de repente Deus te chama hoje, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Um dos profetas menores nos diz na palavra de Deus: prepara-te para encontrares com o teu Senhor. E a pergunta que eu te faço é isso: você está vivendo uma vida reta diante do Senhor? Você tem se consagrado diante do Senhor nesses últimos dias que nós estamos vivendo? Nós cremos que o plano profético de Deus está se desenrolando diante dos nossos olhos. Quem de você, de mim, de nós, teríamos imaginado que o mundo todo hoje está paralisado por causa de uma doença que tem atingido ricos, pobres, todo tipo de pessoa, todo tipo de nação, seja rica, pobre, mediana, tem afetado todo mundo, a economia global está fragilizada, mas eu e você, querido, pela palavra de Deus nós temos esperança. Eu e você, pela palavra de Deus, nós aguardamos esse reino
glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós aguardamos o céu, nossos pés estão na terra, e nós não podemos perder o senso da realidade daquilo que nós estamos vivendo. Temos que obedecer às autoridades, temos que usar a máscara, temos que lavar as mãos, temos que tomar os cuidados devidos, segundo nos orientam os médicos, as autoridades sanitárias. Sem dúvida nenhuma, não podemos ser imprudentes, temos que ser sábios, temos que também ser confiantes e corajosos no Senhor. Mas, amados, hoje mais do que nunca, nós não podemos viver brincando de ser crente, brincando de sermos cristãos, porque a vida não nos permite isso e nem deveríamos brincar com esse tipo de situação. O diabo não brinca de ser diabo. A morte é um fato que vai chegar com todos os homens. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo. Como é que você está hoje diante de Deus para um juiz eterno? Nós vemos muitos irmãos, às vezes até pastores em outras nações, em outros lugares, até no Brasil, falecendo com essa pandemia mundial, né? Pessoas de muita idade, de pouca idade, e por isso nós devemos tomar esses cuidados que nós estamos falando. Mas, irmãos, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados para, quem sabe, se assim estiver no projeto de Deus, dormirmos com o Senhor, como diz aqui em Tessalonicenses. Como disse da boca do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a perspectiva que deve se viver cada cristão, cada dia diante do Senhor. Então nós vamos falar sobre essa temática, santificação e arrebatamento. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vemos em todo esse capítulo tratando de 3 temáticas, e 2 delas nós vamos abordar hoje. Primeiramente, de 1 a 8, Paulo trata acerca da santificação do crente. Depois, do versículo 9 ao versículo 12, ele fala sobre o amor fraternal. Tema que nós não vamos abordar hoje, porque é um tema em si completo, é um tema abrangente que nós não vamos tratar hoje aqui. Mas a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele fala sobre o arrebatamento. E eu creio, querido, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz um alerta aqui hoje, nesta noite, acerca da importância da santificação no processo de preparação para os dias que ainda nos aguardam. Existem dias proféticos que nos aguardam. Jesus está aí. A teoria, né, da iminente volta de Jesus está aí. A qualquer momento Jesus pode voltar. E a palavra de Deus assim fala que, às vezes, quando a gente achar que ele não vem, aí que ele vem, porque ele virá como um ladrão da noite. Por isso nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar sóbrios, nós temos que andar em prudência e sabedoria diante do Senhor. Então esse capítulo fala dessas temáticas: santificação, amor fraternal e volta de Jesus, ou arrebatamento da igreja, e ressurreição dos mortos também. Então, como é que nós podemos viver de tal maneira que possamos realmente agradar a Deus? É o que nós vemos nesse trecho. No versículo 1 você pode ver: quanto ao mais, irmãos, Paulo aqui falando, já instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Graças a Deus a igreja de Tessalônica estava procurando viver dessa maneira, uma maneira de agradar a Deus. E você, querido, que está me ouvindo, você está vivendo uma maneira, um estilo de vida que agrada a Deus? Que tipo de vida você tem vivido? Mas uma outra pergunta surge também nesse texto, é: como é que podemos proceder para crescermos na fé e no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, na certeza da vida eterna, na certeza de que somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo e estamos aguardando a vinda do Senhor? Então nós vemos aqui que são mandamentos que vieram do coração de Deus, através do Espírito Santo ao coração do apóstolo Paulo. Com a autoridade apostólica de Paulo, ele fala de maneira gloriosa qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E a resposta a essa pergunta, qual é a vontade de Deus para mim e para você, ela responde no versículo 3, preste atenção. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ou seja, a santificação é a vontade de Deus para você, para mim e para cada cristão. A vontade de Deus para nós, os seus filhos, é a santificação. E a santificação, ela se trabalha de 2 maneiras. Primeiro, é a ação de Deus de nos purificar,
de tratar conosco, de forjar o seu caráter, de transformar a nossa vida através da operação do Espírito Santo. Ação de Deus no homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, é a obra do Espírito Santo em nós. Também a santificação é um trabalhar nosso na direção de Deus, é uma decisão nossa, de nos consagrarmos a Deus, de caminharmos na direção da perfeição de Jesus, de vivermos o estilo de vida de Jesus, nos consagrando, nos purificando, levando a sério a palavra de Deus e as coisas concernentes ao reino de Deus. É muito interessante nós compreendermos a palavra santificação nesse contexto aqui, porque, volto a dizer, a vontade de Deus para mim e para você é a santificação. Sem santificação ninguém verá Deus, diz a palavra de Deus. Sem santificação eu e você não participaremos, se estivermos mortos, nem da ressurreição dos justos, muito menos se estivermos vivos do arrebatamento da igreja. Por isso, esta é a vontade de Deus, meu amado, a vossa santificação. E uma pergunta surge aqui no nosso coração, nós estamos projetando aqui, que é: o que é a santificação? O que é a palavra santificação? E aqui essa palavra no grego significa agiasmos, significa consagração, significa purificação, significa santificação de coração e de vida. E eu te pergunto aqui nessa noite, querido, como é que está o teu coração com relação a Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? É uma santificação de coração e de vida, de dentro para fora. De dentro do seu coração, para suas atitudes exteriores, para suas palavras, para os seus pensamentos, naquilo que você faz, naquilo que você deixa de fazer. Santificação, uma virtude interior que se reflete de dentro para fora. É interessante a raiz dessa palavra, hagiasmos, que significa, traduzida aqui no português, para santificação. A raiz da palavra é hagiazo. Hagiazo no grego significa separar das coisas profanas, separar-se das coisas mundanas, das coisas sujas, das coisas que vão em contra de Deus. E eu te pergunto, querido, nesse tempo que Deus está propiciando para mim e para você, para passarmos mais tempo com as pessoas que nós amamos, às vezes para nos distanciarmos de outras que estão, por exemplo, nesse grupo de risco, as pessoas de maior idade. Será que você tem feito isso, tem se separado das coisas sujas desse mundo, das coisas profanas, das coisas que afetam a tua vida espiritual e destroem de alguma maneira a tua fé em Deus, ou afetam a tua vida interior em Deus? Outro significado da palavra hagiazo, que traduzido no português é santificação, é dedicar-se a Deus. E eu te pergunto aqui, meu amado, você tem se dedicado a Deus nesses dias? Você tem se dedicado ao Senhor em oração, em jejum, em consagração, na leitura da palavra, na leitura de bons livros, em ouvir boas ministrações, ministrações que realmente venham edificar o teu espírito, venham fazer crescer a tua vida espiritual? Hagiazo, que é santidade, na Bíblia significa purificar-se por meio da expiação. E expiação aqui nós sabemos, é a morte de Jesus na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por amor da sua vida e da minha vida. Nós temos expiação em Cristo Jesus, nós temos purificação dos nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, diz 1 João, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade, é o que nós vemos em 1 João 1:9. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hagiazo, santidade, significa também livrar-se da culpa pelo pecado. Quantas e quantas pessoas, talvez você que esteja me ouvindo, que talvez não vá ainda numa igreja bíblica, uma igreja evangélica, buscar a Deus, quantos e quantos estão sofrendo com culpas terríveis na sua vida e não se libertam do passado. Santidade significa livrar-se da culpa pelo pecado. E só tem um jeito de se livrar da culpa: se arrependendo dos seus pecados, confessando o seu pecado, abandonando o seu pecado e se apropriando do perdão e da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a tua vida. É possível se livrar do passado, que o passado seja uma escola para você, e não uma prisão na sua vida.
Santidade significa, além de ser purificado pela expiação do sangue de Jesus, que emana daquela cruz, também significa livrar-se da culpa pelo pecado. E por último, a palavra hagiazo, que significa santidade no original grego, significa purificação interna pela renovação da nossa alma. Nós estamos aqui nessa noite para, pela palavra de Deus, renovarmos a tua alma, mudarmos a tua mente. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de postura, mudança de atitude com relação ao pecado, que tenazmente, como diz a palavra de Deus, tenta todos os dias nos assediar e nos afastar da presença de Deus. Você não tem por que estar longe de Deus, você não tem por que estar encharcado no lodo do pecado, não. Jesus tem graça para derramar sobre a tua vida, Jesus é capaz de te perdoar de todo o pecado, Jesus é capaz de te libertar daquilo que te aprisiona. O pecado, ele pode ser subjugado por você, vivendo uma vida no Espírito de Deus, pertinho de Deus, em comunhão e intimidade com Deus, ou senão, se você se deixa levar, dominar pelo pecado, ele é escravizante, ele é um senhor terrível, que escraviza aqueles que nele mergulham. Mas Jesus não quer que você viva dessa maneira, pelo contrário, que você seja purificado de dentro para fora, renovada a sua alma, a sua mente, pela palavra, em nome de Jesus nessa noite, para o louvor e glória do seu nome. Mas Paulo aqui nos relata de alguns inimigos para a nossa santificação. E a pergunta que surge no nosso coração é: quais são esses 5 inimigos da nossa santificação antes do arrebatamento da igreja? Sempre lembrando aqui que nós estamos falando da santificação, da separação, da consagração, para que possamos ser arrebatados na volta de Jesus. E ele fala a partir do versículo 3, parte B. Ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. E aí ele começa a relatar quais são esses 5 perigos. O primeiro deles é a imoralidade sexual. Paulo aqui fala: abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, querido? É toda relação sexual ilícita, proibida à luz da palavra de Deus, fora do contexto do casamento. Ou seja, toda relação sexual, de intimidade sexual, entre homem e mulher, aqui, claro, numa relação heterossexual, nós estamos falando, que está fora do casamento, seja antes de casar, ou pulando a cerca no casamento, constitui-se imoralidade sexual. Tem várias palavras na Bíblia, a Bíblia usa a palavra prostituição, aqui no original é a palavra porneia, cuja palavra derivada vem pornografia ou pornos. E é interessante isso, porque Paulo está nos alertando desse inimigo mortal da nossa santidade, da sua santidade, da minha santidade, que tenta nos derrubar constantemente a imoralidade sexual, que pode se manifestar através da prostituição. E muitas vezes na Bíblia a palavra prostituição não se refere apenas àqueles que vendem os seus corpos através de uma intimidade sexual por dinheiro, ou por uma coisa, ou por uma posição, ou por um cargo. Não. Fala dessa imoralidade sexual, desse sexo ilícito, dessa intimidade sexual fora do contexto do casamento. O que numa relação entre 2 jovens se chama na Bíblia de fornicação. Quando 2 jovens antes do casamento se relacionam sexualmente, isso é pecado, querido. É imoralidade sexual. A Bíblia chama isso de fornicação. Isso é errado à luz da palavra de Deus, isso destrói essa posição de fé diante de Deus chamado santidade. Outra palavra, e é muito comum hoje, é exaltado nas novelas, nos filmes, é o adultério. É aquele que mesmo tendo uma relação matrimonial com alguém, pula a cerca, apronta, se envolve com outra pessoa que não o seu cônjuge. Isso a Bíblia chama de adultério, querido, é errado, é horrendo. A Bíblia diz lá em Hebreus: digno de honra entre todos é o casamento, e o leito sem mácula. E a Bíblia continua dizendo: porque eu, o Senhor, julgarei os adúlteros, ou os imorais, em outras versões diz. Então é algo muito sério, essa mácula no leito, essa mancha na cama conjugal, na intimidade do casal, é adultério. Eu te convido a assistir uma ministração que nós temos no canal do YouTube, você pode procurar, se chama A Tragédia do Adultério,
onde eu falo sobre várias consequências ou implicações que o adultério traz na vida das pessoas, seja homem, seja mulher, seja solteiro se envolvendo com uma pessoa casada, ou seja uma pessoa casada que está pulando a cerca. É adultério, é horrendo, é terrível, é necessário arrependimento, mudança de vida, porque se não se arrepender, querido, infelizmente você está trilhando um caminho de morte, de destruição e de ruína espiritual, emocional, física e familiar contra a sua vida. O adultério é uma tragédia dentro da família. Outro relacionamento errado dentro da imoralidade sexual é o homossexualismo, o lesbianismo, né, o envolvimento com uma pessoa do mesmo sexo, que é condenado à luz da palavra de Deus. É um equívoco, é um erro. Por mais que a nossa sociedade nos dias de hoje diz que é bonito, que é lindo, que tem que ser feito, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, a luz da palavra de Deus é um equívoco, é um erro. A Bíblia chama de pecado. Como os demais pecados da Bíblia, não trata num grau maior nem menor, mas trata como pecado, como um erro, que precisa, como pecado, precisa ser confessado, abandonado e deixado da sua vida, se assim você está errando nesse sentido. Tudo isso envolvendo a imoralidade sexual. Ou seja, e o mandamento de Deus para mim e para você é: abstenham-se. Abstenham-se, Paulo fala, abstenham-se da imoralidade sexual. Em outras palavras, Paulo está dizendo: fujam dela, digam não, saiam fora, saiam correndo, não se envolva, porque esse é o primeiro inimigo da nossa santificação. Nós, igreja do Senhor, povo de Deus, e você que está me ouvindo, que quer levar Deus a sério, que quer se consagrar, que quer se santificar, que quer ir para o céu, precisamos levar a sério essa recomendação do apóstolo Paulo. O segundo inimigo da nossa santificação está aqui no versículo seguinte, no versículo 4. A palavra de Deus nos diz, eu vou ler para você, a Bíblia diz que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido: como é que você lida com o seu corpo? Como é que você expõe o seu corpo diante das pessoas? Você tem preservado o teu corpo como um santuário do Deus vivo? A Bíblia mesmo diz lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, acaso não sabeis vós, que vós sois o santuário do Deus vivo, e que o Espírito Santo habita dentro de vós como morada de Deus? Aquele que destruir o santuário de Deus, diz no versículo 17, Deus também o destruirá. Então o segundo inimigo mortal, destruidor, maligno da nossa santificação é o descontrole com o corpo. E como tem gente vivendo de maneira desregrada com relação ao seu corpo, desgovernada quanto ao seu corpo. Pessoas que são guiadas pelo corpo, guiadas pelo seu impulso, guiados pelo seu, que eles chamam T grandão, guiados pelos seus membros, ou expondo o seu corpo de maneira leviana, equivocada, expondo os seus seios, expondo a sua barriguinha tanquinho, expondo para os outros de maneira equivocada os seus corpos, que a Bíblia diz que são santuários do Deus vivo, e que deveriam ser moradas do Senhor, que são vasos de barro, mas que dentro deles, a Bíblia diz, existe um tesouro glorioso, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que cada um saiba controlar, saiba governar, saiba ser um bom gestor, um bom mordomo do seu corpo, e lide com ele de maneira honrosa e santa. Querido, eu quero deixar aqui para ti essa pergunta: você tem lidado com o seu corpo de maneira santa, de maneira honrosa, tratado ele com dignidade, ou você tem tido falta de domínio próprio? Nós temos aprendido com o pastor Cote, ele diz assim: quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área. Se você não domina o teu corpo te domina, e o inimigo das nossas almas envia um demônio para agir naquela área e de alguma maneira destruir tua fé, tua vida cristã, tua vida espiritual, e te alejar, te colocar para longe, distante da presença do Senhor. É tudo que o diabo quer, que você viva a vida desgovernada da carnalidade, da natureza pecaminosa, da natureza caída, adâmica, que nós carregamos nesse corpo. Nós não podemos ser desgovernados, nós temos que controlar o nosso corpo, o nosso próprio corpo, de maneira santa e honrosa, como nos ensina o versículo 4. Porque o descontrole do corpo, também nós vemos hoje nessa geração, que idolatra a imagem, o tempo todo as pessoas expondo os seus corpos.
seja em redes sociais, mídias sociais, o tempo todo, expondo os seus corpos, às vezes até crentes, cristãos que deveriam se resguardar, se guardar, guardar o seu corpo para o seu cônjuge, ou se ainda não é casado, para aquela pessoa que Deus tem para ela, ou se não quer casar, para o seu Senhor, o noivo que é Jesus de Nazaré, fica expondo o seu corpo nas redes sociais, nas mídias eletrônicas. Hoje nós vemos, infelizmente, em alguns lugares, parece um cardápio de corpos. As pessoas não perderam o pudor, perderam a vergonha, perderam a modéstia, não têm se vestido de maneira casta, santa, pura diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós não podemos ser assim. O estilo de vida de Jesus é diferente. Nós, crentes, precisamos ser diferentes. Precisamos olhar para o espelho e verificarmos se nós estamos lidando com o nosso corpo com santificação e com honra, como diz aqui o apóstolo Paulo. Como é que você tem lidado com o seu corpo? Porque o segundo inimigo da santificação é o descontrole com o corpo. E o mandamento de Deus é que o seu corpo seja santo e deve ser tratado com honra diante de Deus e diante das pessoas. O terceiro inimigo da nossa santificação é a concupiscência. Essa palavra muitas vezes não tem entendimento no senso comum. As pessoas comuns, que não têm muita afinidade com a palavra de Deus, não entendem o que é concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado. É aquela pessoa que não freia os seus desejos, seus impulsos, a sua pulsão, como dizem os psicólogos. A sua energia sexual não é canalizada, ela não é obstruída, esse impulso sexual, esse desejo não é freado por ela, porque ela não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio, não tem o governo ainda do Espírito Santo sobre ela, porque não vive no Espírito, vive na carne. Vive alimentando a carne com os valores errados desse mundo corrompido, sujo, apodrecido. Irmãos, nós não podemos ser movidos pela concupiscência, pelo desejo desenfreado, porque isso vai gerar malícia. Quanta malícia na boca de muitas pessoas. Lá fora na sociedade que não conhece a Deus, isso é normal. Mas dentro da igreja não é certo, não é correto, não pode haver na nossa vida. Eu sempre falo isso para as pessoas. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Quantas e quantas pessoas estão caindo em pecados sexuais, na imoralidade sexuais e nas demais manifestações equivocadas da sexualidade humana, porque não freiam os seus desejos, porque são desenfreados com relação à concupiscência, e aí surge a lascívia, surge a luxúria, que são palavras sinônimas à concupiscência, ou seja, alguém desgovernado na área sexual, alguém que não controla, alguém que não consegue se conter, alguém que não sabe dizer não, alguém que não se abstém, alguém que é desgovernado quanto ao seu corpo. Vocês estão vendo que são degraus da vida sexual que afetam a nossa santidade diante de Deus. Então, concupiscência é tudo isso. E Paulo aqui afirma, no versículo 5, eu vou ler para vocês, olha o que diz aqui no versículo 5, não com paixão de desejo desenfreado. Em outras versões diz concupiscência. Como os pagãos, em outras versões diz os gentios, que desconhecem a Deus. Ou seja, aqueles que desconhecem a Deus, os gentios, os infiéis, aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, isso é normal. Mas para nós que levamos Deus a sério, isso não é normal. Esse não é o estilo de vida de Jesus, esse não é o estilo de vida dos cristãos. Não podemos aceitar isso como normal na nossa vida, uma vida de paixões desgovernadas, paixões de desejos desenfreados. Nós não podemos aceitar isso como normal na nossa vida. Esse é o terceiro inimigo da nossa santificação, a imoralidade sexual em primeiro lugar, o descontrole com o corpo e a concupiscência. Mas qual é o quarto inimigo da nossa santificação? E a palavra nos mostra aqui no versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus nesse assunto, ou seja, com relação à sexualidade, à manifestação, a lidar com o corpo, a lidar com os desejos. Nesse assunto, diz Paulo, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos.
Nós precisamos entender que nos tempos onde Paulo escreveu isso, já havia esse problema de maneira terrível naquela sociedade. A sociedade da Grécia Antiga, onde era a cidade de Tessalônica, era uma cidade cheia de orgias, cheia de sexualidade, de aberrações sexuais de todas as maneiras. É lá que surgiu os bacanais, as festas a Baco, deus do vinho, as festas a Afrodite, as prostitutas cultuais. Então essa sujeirada, essa depravação, essa imoralidade, muitas vezes adentrava até no seio da igreja. E muitos achavam que isso era normal, era a cultura mundana tentando entrar no seio da igreja, no seio do Senhor. E Paulo diz, não, isso é errado, isso não pode ser feito. A defraudação é um erro. A palavra-chave aqui, o quarto inimigo da nossa santificação é a defraudação. Mas pastor, o que é a defraudação? A defraudação é isso que fala, que ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. Defraudar é provocar no outro algo que eu não posso dar. É sensualizar, é produzir no outro, é enganar o outro na área da sensualidade, da sexualidade, é oprimir alguém na área da sexualidade, é se aproveitar às vezes da ingenuidade do outro, para usar o outro e depois descartá-lo. Por isso que o sexo é uma coisa tão linda, criada por Deus, mas que foi criada por Deus e guardada para o leito conjugal, debaixo do pacto matrimonial e da aliança do casamento, querido. Na verdade, o que o diabo fez foi pegar algo lindo que Deus criou e corromper, destruir, desfigurar, através de todos esses comportamentos errados que nós vemos aqui e que Deus condena na sua palavra. A defraudação é pecado. Produzir no outro um desejo, uma lascívia, um desejo desenfreado, uma paixão sem freio, sendo que eu não sou o cônjuge daquela pessoa, ele não é meu marido nem minha mulher, então eu não posso provocar isso no outro, senão eu estou defraudando, eu estou produzindo no outro algo que eu não posso suprir porque eu não sou casado com ele. Então, é tudo isso, é se aproveitar de alguém, é prejudicar na área emocional, sexual e física. E como tem gente, até dentro das igrejas, aprontando isso, querido. Se aproveitando, se fazendo de crente, para se aproveitar das irmãzinhas. Ou então as mulheres, dentro da igreja, seduzindo homens da igreja, seja casado, seja solteiro. Mulheres casadas se metendo com homens solteiros se envolvendo com mulher casada, Gente, coisas terríveis têm acontecido até no seio da igreja. E nós não podemos aceitar isso como normal. Se queremos subir para o céu com Jesus, se queremos ser arrebatados no dia da volta de Jesus, se já estivermos mortos, ressuscitarmos com Ele, temos que levar a santificação a sério. E tudo que o diabo quer é te contaminar, é te sujar, é te lambuzar com o pecado. E dentre eles, o quarto inimigo é a defraudação. Olha o que Paulo fala: o Senhor castigará essas práticas. Você, meu irmão, minha irmã, que gosta de fazer isso com as pessoas, que gosta de derrubar alguém na área sexual, que gosta de seduzir, de provocar, de defraudar, de usar, de abusar, de se aproveitar, de enganar, de oprimir, de seduzir, você pode ter certeza que Deus está vendo. E eu estou falando aqui no temor do Senhor. Deus vai tratar com você. A Bíblia diz que Deus é o juiz, Deus é o vingador desses que ficam brincando nessa área da sexualidade. E essa palavra tem que gerar temor e tremor dentro do nosso coração. E o quinto e último inimigo aqui da nossa santificação, relatado aqui pelo apóstolo Paulo, está aqui no versículo 7. Paulo fala assim: porque Deus não nos chamou para a impureza. É claro que aqui está falando da impureza sexual, mas sim para a santidade. Novamente, Paulo invoca aqui a vontade de Deus. Qual é, irmão, para mim e para você? A nossa santificação. Que nos abstenhamos da prostituição. Que saibamos lidar com o nosso corpo, com santificação e honra. Que não possamos nos deixar levar pela concupiscência, pelo desejo desenfreado. E nem pela defraudação, lesarmos pessoas na área sexual, provocando no outro algo que eu não possa fazer. Mas o quinto erro, o quinto inimigo da nossa santificação
é a impureza sexual, tão presente na nossa geração. É claro que a impureza sexual sempre houve na história, na história humana, mas hoje mais do que nunca se intensificou essa questão da impureza sexual. E quando nós falamos da impureza sexual, nós estamos falando da pornografia. Irmão, é pecado pornografia. Pornografia é pecado. É uma espécie de adultério mental. É um desejo por um outro que está do outro lado da tela, ou numa revista, ou sei lá o quê. Outra coisa que está dentro da impureza sexual é a masturbação, que é uma autogratificação, é um prazer solitário, usando a mente também, pensando numa outra pessoa que não é o seu cônjuge, que não é a sua esposa, que também pode ser um adultério mental, porque geralmente está atrelado com a pornografia. A masturbação é também impureza sexual, um dos inimigos da santificação. Outro é essa exposição sensual, como eu falei. Você não pode se expor, não exponha os seus seios, não exponha suas nádegas, não exponha a sua barriga, não exponha o seu corpo, não! Você é um santuário do Deus vivo, o Espírito Santo mora dentro de você, você é um vaso de barro, cujo tesouro, que é o Espírito Santo, está dentro de você, querido. Esse vaso, a Bíblia diz, ele precisa ser para honra, para glória, e não um vaso de desonra, como diz lá em Timóteo. Paulo fala a Timóteo. Então, impureza sexual é tudo isso, é provocação sexual, é envolvimento ilícitos em malícias e maldades na área sexual, que não seja o ato sexual em si. Nós não podemos cair nessa, irmão. Nós não podemos cair na impureza sexual. Se abstenha disso, saia fora disso. Eu vou repetir, os 5 inimigos da santificação. E Paulo fala isso um pouquinho antes do arrebatamento da igreja. Não foi à toa que Paulo descreveu isso. Parece que Paulo já estava percebendo e vendo a nossa geração. Uma geração que se corrompe cada vez mais, uma geração cada vez mais devassa, mais profana, que tem profanado os seus corpos, que tem trocado os prazeres eternos em Deus pelos prazeres efêmeros dessa terra. Nós não podemos fazer isso, querido, nem a imoralidade sexual, nem o descontrole com relação ao corpo, nem a idolatria do corpo, como nós vemos hoje, na idolatria da autoimagem das pessoas, nem a concupiscência, que é o desejo desenfreado, nem a defraudação, que é provocar no outro algo que eu não possa suprir, e muito menos a impureza sexual, com todas as suas anomalias, como por exemplo o voyeurismo, querer ver o outro pelado, ou ter prazer na nudez, né, de ficar pelado em ambientes públicos, em fazer coisas ilícitas na frente das pessoas. Querido, isso tudo é irracionalidade, é carnalidade, é pecado, é equivocado, é uma falha moral, é imoralidade do ponto de vista de Deus, e nós não podemos aceitar. Nós que somos povo de Deus, chamados à santificação, não podemos aceitar isso como normal nas nossas vidas, jamais. A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Você só vai ver Deus na glória, se você tiver pureza de coração, pureza de vida, se santificar e consagrar mais do que nunca nos dias em que nós estamos vivendo. Deus não nos chamou à impureza, querido, Deus nos chamou à santidade. E esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Será que você pode falar comigo? Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. E eu quero terminar com as palavras lá de Eclesiastes. A Bíblia diz que nunca falte óleo fresco sobre as vossas cabeças, nem vestes brancas diante do Senhor. Se você quer óleo fresco, unção, glória de Deus, poder espiritual, unção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, para quando Jesus voltar, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, que foi relatado aqui em 1 Tessalonicenses 4, você precisa ter vestes brancas diante do Senhor. Vestes brancas fala da justiça de Cristo, fala de uma vida pura, de uma vida santa. Algo que é branco é algo que é limpo, é algo que é purificado pelo sangue de Jesus. Uma vida reta, uma vida honesta. Deus não te chamou para a impureza, Deus te chamou para a santidade, meu irmão. E ele termina no versículo 8, para você não dizer que isso aí é uma coisa que o pastor Giovanni inventou. Não, irmão, é algo que está na palavra de Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:8.
ele termina aqui falando sobre essas questões dos inimigos da nossa santificação. Ele termina dizendo: portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem. O homem aqui poderia ser a Igreja Batista Betel, os evangélicos, o pastor Giovanni, os pastores cristãos. Não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, depois de ouvir uma palavra dessa, você fala: pastor, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso é lá na antiguidade, é nos tempos de Paulo, hoje os tempos são outros. Meu irmão, a palavra de Deus não muda. Os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus permanece sempre a mesma e para todos sempre, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ontem, hoje e para sempre. Essa mesma palavra, se você rejeitar essa mesma palavra que nós estamos ministrando aqui nessa noite, ela vai te julgar lá na frente, no grande julgamento, o juízo do grande trono branco. E aí lá não vai ter graça, não vai ter misericórdia, não vai ter perdão, querido, apenas condenação eterna. E todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então nós não podemos fazer isso jamais. Olha o que diz, para encerrarmos aqui, abra comigo em 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Olha o que Deus fala aqui para nós encerrarmos. Deus fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, meus irmãos. Nem imorais, olha a imoralidade sexual aqui, nem idólatras, nem adúlteros, né? Ou seja, aqueles que provocaram adultério e não se arrependeram, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada. Assim foram alguns de vocês, no versículo 11, mas vocês foram lavados, foram santificados, diz o apóstolo Paulo, e ele termina de maneira gloriosa, dizendo: vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Volta para lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 12, olha só, como é que Deus espera que eu e você vivamos? A Bíblia diz assim, olha só, ele diz no versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidem dos seus próprios negócios, trabalhem com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que vocês andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ou seja, Deus está chamando eu e você para viver essa vida santa, para viver essa vida decente, para viver essa vida honrosa, para viver essa vida digna, para se preparar para o arrebatamento da igreja. São mandamentos de Deus para o seu povo. Não é algo da cabeça do pastor Giovanni, do pastor Volteni, do pastor Rodrigo, dos pastores da Betel, não é algo que está escrito na palavra de Deus. Quem rejeita isso, não rejeita os homens, rejeita o próprio Deus que lhes dá o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar gerando essa convicção no teu coração. Eu não tenho poder de fazer isso, mas o Espírito Santo tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você que está vivendo um estilo de vida diferente do estilo de vida de Jesus, corrompido, devasso, errado, imoral, na imoralidade sexual, na defraudação, no descontrole com relação ao corpo, na impureza sexual ou na imoralidade sexual com todas as suas manifestações equivocadas. Irmão, é tempo de arrependimento, é tempo de mudarmos de vida, é um alerta paulino antes do arrebatamento da igreja. É Deus chamando a sua noiva, a noiva de Cristo, para ser lavada pela sua palavra, para ser purificada pelo seu sangue, para se consagrar e aguardar como aquelas 5 virgens prudentes, que guardaram os seus vasos cheios de óleo, aguardando o noivo chegar. E quando o noivo chegar, à meia-noite, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, como diz aqui,
nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados com poder. Aquilo que é mortal, nosso corpo mortal, que é o templo do Espírito Santo, que é o santuário de Deus, como nós falamos, se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível, caído, por causa de Adão e por causa do nosso pecado, a Bíblia diz o que é corruptível, se revestirá de imortalidade. Ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Por isso, lembre aquilo que eu falei no início. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, querido. Viva na perspectiva eterna. Viva na esperança do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Jesus está voltando, a trombeta está soando, Deus trazendo o seu povo, preparando o seu povo para o arrebatamento da igreja. Nós cremos, querido, está acontecendo coisas e fatos proféticos, históricos, que nós nunca vimos antes. Pelo menos eu, nos meus 40 anos, eu nunca tinha visto uma pandemia global, onde o mundo todo está se paralisando, com medo desse vírusinho minúsculo, ceifando milhares e milhares de vidas. Então não é tempo de brincar, de ser cristão, de ser crente, de brincar com as coisas de Deus. Não, é tempo de levar as coisas de Deus a sério. Se consagre, se santifique. Jesus está voltando, como nós temos na nossa placa lá na igreja. Nós estamos com saudade de nos encontrarmos com os nossos irmãos, de termos aquela comunhão gostosa do culto. Esse culto online é maravilhoso, mas falta algo, falta essa comunhão gostosa entre os irmãos. Querido, e não tem nada melhor do que estarmos juntos num só coração, no dia do arrebatamento da igreja, eu e você, subirmos em glória para nos encontrarmos com o noivo nos ares, e ali recebemos novos corpos, glorificados, transformados, pelo poder de Deus, e depois de 7 anos voltarmos com Jesus na terra, para a implantação do seu reino milenial. Por 1000 anos sobre a terra, reinaremos com Cristo, como reis e sacerdotes, como diz a palavra de Deus, tomando posse de todas as alianças que Deus tem com o seu povo, a aliança abrâmica, a aliança palestínica e a aliança davídica, do reino, do rei e do trono, a partir de Davi, do descendente direto de Davi, que é Jesus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Essa é a nossa esperança, querida, é estarmos com Ele, é vivermos com Ele, para a glória de Deus. E esse é o desejo do meu coração em trazer essa palavra para você. Lembre-se, santificação para o arrebatamento. É essa a mensagem do céu para o seu coração. Por isso eu te convido agora, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, juntamente com a sua família, você que está me ouvindo, vamos clamar ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que nos santifique, nos purifique para Ele, nos consagramos a Ele em nome de Jesus. Quero orar por você, que talvez tenha vivido até hoje uma vida errada nessa área da sexualidade, para que Deus exerça a sua graça, a sua misericórdia, conserte a tua vida, e você, a partir de hoje, passe a viver uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida santificada, esperando e aguardando o retorno do Messias, a volta de Jesus de Nazaré, o arrebatamento da igreja. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar essa palavra, juntamente com os nossos irmãos, orando por aqueles que nos ouvem através das suas televisões, dos seus tablets, dos seus celulares, dos seus notebooks, dos seus computadores. Ó Deus, eu não posso ir lá onde os irmãos estão, mas o Teu Espírito pode fazer isso, porque Ele transpõe tempo e espaço. Ele não está sujeito à matéria, ao tempo nem à matéria, mas Ele pode ir lá, ó Deus, onde está cada um, tocar no coração de cada um, gerando as mudanças que o Senhor quer gerar, Pai, gerando transformação de vida, gerando metanoia, mudança de mente, arrependimento, contrição de espírito, quebrantamento diante da Tua palavra, preparando a Tua noiva, purificando ela, lavando com o Teu sangue, e ó Deus, restaurando todas as coisas para a volta do Senhor.
Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos lava com teu sangue precioso, purifica cada irmão, cada irmã, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, que possamos levar as coisas de Deus a sério, que possamos viver no temor e no tremor do Senhor, Pai, não com o medo do Covid, mas com o medo, ó Deus, de perdermos a nossa alma, de nos desfigurarmos como pessoa, de nos encharcarmos como o pecado e nos afastarmos da tua presença. Que o nosso medo não seja o vírus, Pai, que o nosso medo seja estar longe do Senhor, mas que o nosso coração, ó Deus, se deleite em estar em Cristo, porque em Cristo nós temos uma perspectiva eterna, de salvação, de vida eterna, seja aqui, agora, no além, seja onde for, ó Deus, nós queremos estar com o Senhor, Pai, nós queremos nos encontrar contigo, nós queremos ser teu amigo, nós queremos nos consagrar, nos santificar e nos purificar em nome de Jesus. Muda atitudes, muda pensamentos, muda condutas, muda comportamento, Senhor, muda caráter, arranca demônios que estejam subjugando, pecados que estejam assolando os teus filhos, o teu povo, as pessoas, Pai, em nome de Jesus, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos e restaura todas as coisas, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Nós queremos herdar o reino de Deus, nós queremos ir para o céu, nós queremos, ó Deus, estar presentes no arrebatamento da igreja, não queremos ficar para trás, não queremos ser deixados para trás, não queremos participar da tribulação e sermos assolados pelo anticristo e pelos juízos de Deus terríveis sobre a terra por causa dos pecados e iniquidades da humanidade. Não, Senhor, queremos ser poupados da provação, como diz a tua palavra, queremos ser retirados da terra e nos encontrarmos contigo nos ares, para o louvor e glória do teu nome, Pai. Por isso, faz essa obra, Pai, aviva a tua obra, aviva o teu povo, reaviva os nossos corações e produz santidade em nós. Nós inclinamos o nosso coração, nós decidimos hoje santificação, honra, vida santa, vida digna, vida consagrada diante do Senhor, e nós te pedimos a capacitação do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, para o louvor e glória do teu nome, para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Querido, e ao encerrarmos esse momento, esse tempo junto, desde já eu te agradeço por estar conosco, desculpa aqui que no comecinho a gente estava meio preparando as coisas aqui, o tempo do meu tablet foi diferente do tempo do estúdio, né? E aí acabou gerando essa situação, alguns viram eu vindo correndo aqui e entrando aqui para fazer essa gravação para vocês, mas irmãos, nós fizemos de todo o coração, você pode ter certeza, com o temor do Senhor. E querido, entre no site da igreja, www.betelonline.com.br, e assista às nossas ministrações, pregações, de todos os pastores que já passaram aqui pela Betel, por esse púlpito, para abençoar a tua vida, o teu coração. Tome cuidado, querido. Tome cuidado com a internet, tome cuidado com o Netflix, tome cuidado com esses streamings que tem aí, com o YouTube, tome cuidado, tem muita abobrinha, muita sujeira, muita podridão. Não exponha os teus filhos à sujeira que existe aí fora. Veja, perceba, discerna, tenha discernimento dentro daquilo que os seus filhos estão vendo, dentro daquilo que você coloca para dentro da sua casa e para dentro da sua família, querido. Proteja os olhares deles, proteja os seus corações e não tratem aquilo que é profano como se fosse santo, como se fosse banal, não. Aquilo que é sujo, aquilo que é podre, aquilo que é profano, tem que ser desleixado da nossa vida, tirado toda a sujeira e realmente nós temos que nos consagrar e nos purificar diante do Senhor mais do que nunca. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se você tiver algum pedido de oração, coloque no chat do YouTube e nós, pastores da Igreja Batista Betel, nós vamos estar orando por você, pela sua necessidade. É só entrar nesse chat do YouTube, deixa lá o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você com o presbitério da Igreja Batista Betel. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor proteja você, que o Senhor derrame da sua unção, da sua glória e da sua graça, sobre a tua casa, sobre a tua família, protegendo você, a tua casa e a tua família. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré ou até nos encontrarmos com Ele no céu. Que Deus os abençoe.
Amém e amém e amém. A paz.